Você não precisa desistir. Você só precisa descansar. Em meio a tantas responsabilidades, obrigações, tarefas, no meio desse caos da vida adulta, você se vê cansada. Cansada ao extremo. Não é qualquer cansaço. É um cansaço que te domina. É um cansaço que ele é físico e mental ao mesmo tempo. É um tipo de cansaço que você não consegue pensar de tão cansada, que te faz duvidar da sua própria capacidade, que te faz sentir culpa por não estar rendendo como antes. Eu sinto esse cansaço nesse exato momento. Eu precisei fazer um esforço grande para gravar esse podcast hoje com esse tema. E foi um tema que veio na minha cabeça e que eu criei esse roteiro nesse exato momento. Na verdade, não tem muito roteiro. Eu decidi gravar com esse estado, nesse estado de cansada, para que eu possa compartilhar com você algo do meu coração, dos meus pensamentos sobre estar cansada. Você tenta pensar, mas as ideias não vêm. Você quer reagir. Você está lá deitada, você sabe que precisa levantar, mas o seu corpo não responde. E de repente, tudo que você quer é deitar em posição fetal e ficar num silêncio absoluto. Ali, imóvel. E por um breve momento, o que eu mais desejo é acordar e ver que tudo foi resolvido, como num passe de mágica. Eu fico pensando nisso às vezes, sabe? Eu assisti tanto o desenho de princesa e eu queria muito que a fada madrinha chegasse e não me arrumasse para um baile que vai começar meia-noite, porque, poxa, meia-noite tá bem tarde, hein? Meia-noite eu já posso estar dormindo há um bom tempo. Mas ela falasse assim, não, vá dormir. Eu vou pegar a minha varinha e vou plim, 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 e resolver tudo que você tem para resolver, para você poder apenas descansar. Eu seria a princesa mais feliz da face da terra. Eu não precisava nem ter o príncipe. Mas eu já tenho um príncipe, diga-se de passagem. Esse tipo de cansaço, ele, quando chega nesse nível, ele deixa de ser só físico e mental. Ele se torna espiritual. E é disso que a gente vai falar hoje. Quando o cansaço atinge esse ponto, você que tá me ouvindo, porque eu me coloco nesse lugar, começa a duvidar dos seus próprios sonhos. Aquela meta que antes te empolgava, te dava energia, de repente ela parece ser grande demais, pesada demais. E aí vem os pensamentos. Talvez você tenha sonhado alto demais. Talvez isso não seja para você. Mas eu tô aqui para te falar que esse cansaço, ele é apenas uma autossabotagem disfarçada. Eu tenho percebido muito isso em mim. Essa autossabotagem disfarçada de cansaço. Principalmente depois que eu fiz 28 anos.
28 aninhos. Eu não me acho velha, mas eu também não me acho tão jovem. A maturidade e as responsabilidades da vida me fazem estar na idade que eu preciso estar. Eu me sinto com 28 anos. Mas é para mim que é a famosa crise dos 30. Ela começou a bater na porta. E muito forte. Entretanto, eu achava que ela já tinha passado. Lá atrás, 2023, 2024, quando a minha vida ela fez um 360. Eu mudei de cidade, mudei de profissão. Quando tudo virou de cabeça para baixo, aí eu pensei assim, crise dos 30 chegou mais cedo. Eu deveria ter ali meus 23, 24, por aí, né? Mas a maturidade, ela me mostrou que a crise dos 30, ela não é o fim do nada. Ela é só o começo da consciência, do seu nível de consciência. E é justamente nessa consciência que eu percebi um padrão em mim. Eu tenho me observado muito nos últimos tempos. Observado mesmo. Às vezes eu fico em silêncio, em meio ao caos da vida adulta, só pensando, só observando quais os meus pensamentos, quais são os meus sentimentos, quais são as minhas atitudes. E percebendo isso, me observando, toda vez que eu tô prestes a romper uma barreira emocional, uma barreira física, uma barreira emocional ou profissional, quando eu tô prestes a romper, ir além daquilo que eu sempre estive, surge esse cansaço. Surge esse cansaço que me domina. Ele passa de ser uma preguiça, ele passa de ser uma procrastinação. Ele é um cansaço em que você se arrasta. Você não sente vontade de fazer nada. E ele chega devagar. Eu percebi que ele não chega do nada. E quando eu percebo, ele já tomou conta. Mas o que ele quer mesmo é te fazer parar um passo antes daquela vitória. Daquela tão sonhada vitória que você almeja, que você sonha. E a parte mais difícil disso tudo é descansar sem culpa. Cara, isso é difícil pra caramba, tá? Não vem me falar que você é adulto e que você descansa normal. Você não sente um pouquinho de culpa ali. Poxa, tô aqui deitada, assistindo série. Faz tanto tempo que eu não vejo aquela amiga. E ela me mandou mensagem pra gente se encontrar. Poxa, eu podia estar lá com ela, mas eu tô aqui, deitada, descansando. Nossa, faz tanto tempo que eu não organizo, né? O armário da cozinha. O armário tá até pedindo socorro. Eu tô aqui, deitada. Nossa, eu podia tanto estar colocando a minha caixa de e-mail em dias. Tem tanto e-mail lá que eu não vejo há dias, há semanas, que eu podia estar organizando. Mas eu tô aqui, deitada. Admite, você sente culpa por descansar. E a culpa, ela tenta te dominar. E no fundo, essa culpa
ela é a própria autossabotagem. Porque eu não tô me fazendo de vítima. Eu tô cansada de verdade. E ainda assim, eu me sinto culpada por precisar parar e descansar. Nossa Senhora! É o ápice da pura autossabotagem, da pura essência do que é a vida. Você se sente cansada, você precisa descansar, mas você sente culpa por querer descansar, sabendo que você precisa descansar. Que nível chegamos? Mas eu aprendi que se eu me culpar por descansar, eu acabo desistindo. Eu não quero desistir, eu só quero descansar. Aqui é o pulo do gato carpado. Eu me sinto culpada por descansar, mas eu aprendi que eu vou me sentir mais culpada se eu acabar desistindo. Por isso, o título desse episódio é Aprenda a descansar sem culpa. Porque se eu não acabo descansando, eu vou acabar querendo desistir. E eu não posso desistir. Eu não me permito desistir. De romper essa barreira. De realizar os meus tão sonhados. Eu não vou desistir. Não tem outra opção. Eu não tenho plano B. Eu vou dar certo na vida. Eu vou realizar. Eu vou concluir todas aquelas imagens que estão lá no meu quadro de visualizações. Não, eu não tenho essa outra opção. Eu nasci para isso. Desde a minha infância, eu nasci para vencer. Eu nunca tive essa outra opção que as pessoas falam. Ah, mas se não der certo aqui, eu vou por aqui. Não. A vida, muito cedo, ela me mostrou que eu não tinha essa opção de desistir. Ou eu ia, ou eu ia. Claro, eu poderia ter comprado a ideia de continuar naquela mesma vida insensata, sem graça, que a maioria das pessoas que eu conhecia tinha. Mas eu sempre fui uma criança muito imaginativa, muito sonhadora. É algo intrínseco meu, vem de dentro para fora. Eu nunca me vi tendo aquela vida. E na maioria das vezes, eu via um potencial muito grande nas pessoas para elas viverem uma vida extraordinária. E elas continuavam naquela vida sem rumo, sem sentido, medíocre. Essa que é a verdade. E eu não tenho essa opção. Eu não quero essa vida. Então, desistir para mim nunca foi uma opção. Eu tomei outros caminhos. Eu peguei alguns atalhos. Eu vejo que a vida ela me trouxe algumas oportunidades que eu pude recalcular a rota, que eu pude diminuir um pouco o tempo e alcançar uma vida aos 28 anos que eu poderia ter demorado um pouco mais, mas que eu consegui burlar o espaço-tempo e alcançar o que, na maioria das vezes, demoraria um pouco mais. Mas por ter essa determinação em não desistir. E é isso que eu tô aqui para te falar hoje. Porque o cansaço, ele vai bater. Não existe um ser humano na face da Terra que em 2025 ele não esteja cansado. Todos nós estamos cansados. As pessoas estão cansadas. E aí, depende... Cada um tem o seu cansaço. E eu não tô aqui para comparar a mim com ninguém.
E nem quero que você se coloque nesse lugar de comparação, porque é um caminho sem fim. Eu quero que você se observe e siga esse conselho que eu tô te dando hoje. Aprenda a descansar e não desistir. Você não tem essa opção de desistir. Você precisa honrar a você mesmo, a todos aqueles sonhos, aquelas metas que você pensa diariamente. Porque eu sei que você pensa. Eu penso. Você pensa. Então, é isso que eu tô aqui para te falar hoje. Que você precisa parar para descansar e não desistir. Porque o processo, ele vai te pedir isso, que você tenha momentos de descanso. Ele vai te pedir isso. E uma das primeiras coisas que foi difícil para mim aprender, e hoje, depois de alguns anos, longos anos, eu aprendi que você tem que gostar do processo, você tem que saborear o processo. Porque quando você faz esse processo sem gostar dele, sem aproveitar o processo, porque o processo, ele te traz crescimento e evolução durante ele. E te faz, às vezes, mudar a meta, recalcular a rota. Ele é basicamente a lei da gestação, em termos de leis universais, mecânica quântica, mas você precisa aprender a gostar do processo, porque quando você atingir aquela meta, ela vai ter sabor, ela vai ter prazer, ela vai ter uma alegria sensacional. Quando você não gosta do processo, não vai fazer diferença você atingir a meta. Vai ser só mais um check que você vai dar lá naquela lista infinita. Aprenda a gostar do processo. E o processo ele vai te mostrar que o descanso faz parte dele. Então, quando eu vejo que não está fluindo, que eu não estou rendendo, que eu penso uma coisa e falo outra, que eu sinto preguiça até de pensar no que eu vou comer, são algumas características desse cansaço. E eu estou te falando para você, para que você possa se identificar, porque eu criei esse podcast não para ser mais uma podcast no monte que existe na internet, mas para mostrar para você que você não está sozinho nesse mar. Você não está sozinho nessa jornada. Então, quando você está nesse processo de sentir preguiça até pelo que vai comer, de pensar uma coisa, falar outra, de se embananar, eu entendo que o meu corpo tá pedindo arrego. Ele tá ali, ó. E aí, minha querida, como que vai ser? Tu vai descansar por bem ou você vai descansar por mal? Porque é isso. Quando você tá cansado fisicamente, psicologicamente, o corpo, ele dá um jeito de te descansar. É uma gripe, é uma alergia, é uma dor de cabeça. Já dizia Pane, já dizia Pete, pane no sistema. Alguém me desconfigurou. Dá pane. O corpo, ele precisa do descanso. Ele é uma engrenagem, ele é uma máquina. E ele precisa desse descanso. Então, é a hora que você precisa se organizar e descansar. E a forma que eu encontrei de descansar sem me auto-sabotar foi dormindo. Sim, dormindo.
tá, eu não vou falar aqui pra você, ai, faça uma meditação. Meditação é bom, mas é assunto para outro dia. Isso aí é para outra ocasião, para outro momento. Você precisa dormir. Ler não é descansar nesse momento. Assistir TV não é descansar nesse momento. Fazer uma caminhada não é descansar nesse momento. Quando você tá nesse nível, você precisa dormir, tá? Dormir. E aí, outro pulo do gato carpado aqui. Pra você dormir sem sentir tanta culpa, na verdade sem sentir culpa, e não se auto-sabotar, antes de deitar, você vai pegar papel, caneta. Papel, caneta. Jeito mais tradicional da vida adulta de ser uma pessoa organizada e de não esquecer as coisas. Porque eu esqueço as coisas. E eu não tô velha, não. Você pega um papel, uma caneta, você vai anotar tudo o que ficou pendente, tudo que você não conseguiu terminar porque você estava cansada. Estava. Passado. Não vai estar mais. Se anota para não esquecer. Porque você vai esquecer. Você vai esquecer. E aí você vai se culpar porque você esqueceu de fazer uma coisa que era importante. E aí você vai sentir culpa depois do descanso. Então vamos estar se evitando isso aí. Não vamos cair nessa armadilha da autossabotagem. Você vai pegar, vai escrever, tananã, tananã, tananã. Você vai deixar o papel à vista, ali. Pode ser em cima do fogão, porque a primeira coisa que você faz ao acordar é fazer o café. Pode ser no espelho do banheiro, que aí assim que você for acordar, você vai olhar e você vai lembrar e você vai falar assim, nossa, obrigado. Obrigado, Camila do passado. Você foi uma gênia. Ajudou eu demais. Menina do céu, obrigado. Depois eu até te dar um presentinho. Entendeu? Pode ser no sofá. Ah, eu vou anotar no celular. Não. É papel e caneta para você anotar mesmo. Porque no celular, você vai esquecer até do lugar que você anotou no celular. Já aconteceu isso comigo. Tô te falando, menina. Pega papel, anota, entendeu? Bote ali num lugar fácil. Deixa o papel à vista. Para quando você acordar, você lembrar o que você precisa fazer para romper essa barreira da vitória. Porque a vitória está chegando, a vitória vai chegar na sua vida. Beleza? E aí você vai, depois de descansada, fazer aquilo ali. Vai fazer grandiosamente, porque você vai estar descansada. Então, depois de anotar no papel, eu deito em silêncio. E aí vai começar um turbilhão de pensamentos. Você não pode descansar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você vai falar, olha, a gente precisa descansar. A gente tem que descansar. A gente não tá procrastinando. A gente não tá com preguiça. A gente está descansando para dar o nosso melhor na velocidade. Mas amanhã, fique em paz, tá tudo certo, tudo organizado. Já anotei ali no papel. Agora a gente vai dormir. Amanhã a gente vai levantar e fazer o que tá lá no papelzinho. Tá tudo certo, a gente tá com prazo, a gente tá com tempo. Não se desespera, fique em paz, vamos dormir. E ali você pode ligar a TV, pode se distrair o cérebro, mas se você for aquela pessoa que vai querer assistir e não vai acabar dormindo, não liga a TV, entendeu? Às vezes eu fico ali só em posição fetal, como uma criança, só quer dormir em paz, eu fico ali deitado no escuro. E eu aprendo a descansar. Porque aprender a descansar
ele acaba se tornando um ato de amor próprio. E você descansar sem essa culpa, porque você já se organizou, é um ato de coragem. E é para poucos, viu? E aí eu quero trazer outro ponto muito importante para você, para a gente analisar juntos. Nesses momentos em que eu tô muito cansada, eu sempre penso na Camila criança. Na Camila criança, lá na minha infância. Na minha criança interior que tem dentro de mim, que ela nunca vai ser apagada, ela nunca vai ser extinta. Ela sempre estará aqui comigo. A sua também. Porque às vezes eu percebo que eu só não tirei o cochilo da tarde. Que esse cansaço ele me pegou por conta disso. Que eu não tirei o cochilo da tarde. Sabe quando uma criança tá cansada e ela começa a dar birra? Ela esperneia, ela quer comer besteira, ela não quer fazer a lição de casa, ela não quer tomar banho. Ela só quer comer a sobremesa antes do jantar. Audaciosa. Pois é, quando eu tô exausta, eu sou essa criança. Caiu a ficha aí, né? Quando eu tô cansada, eu me sinto essa criança, sabe? Fica aquela adulta impulsiva, nervosa, que grita, que fica estressada, que não quer comer isso, não quer comer aquilo. É só isso. E aí, quando eu percebo isso, eu escolho me olhar com ternura, com amor, com paciência. Porque se eu fosse uma criança, eu faria isso, né? Ah, tá assim, ô fulano, tá assim porque não tirou o cochilo da tarde, mas peraí que não vai resolver isso agora. Dar um banho nela, vou colocar ela pra dormir, que é o que ela tá precisando. Eu me trato como uma criança. Porque no fundo, é isso. Eu só preciso do cochilo da tarde e tá tudo bem. Não vai ser uma hora de cochilo que vai desorganizar e atrapalhar a minha jornada. Eu estou descansando para entregar o melhor, entregar mais. É somente isso. E comer a sobremesa antes do jantar por um dia não vai apagar meu progresso. Entende? Um cochilo à tarde, ou ficar um pouco mais na cama, ou dormir mais cedo, não vai atrapalhar meu progresso. O que vai atrapalhar meu progresso é eu adiar esse cansaço, adiar esse descansar, e lá na frente querer desistir, ou às vezes ser forçado a desistir, porque já aconteceu. E se você parar agora, nesse momento, você põe pause nesse podcast, você vai analisar se lá no passado, quando você estava prestes a romper uma barreira, você tá lá todo animado naquele emprego novo e você tá trabalhando e aí você tá cansado, mas você não descansa e você pum, fica doente, pega um atestado. Você é forçado a descansar e aquilo acaba te prejudicando e não fazendo você romper aquela barreira. Aquela tão sonhada barreira da vitória. Mas a culpa, ela faz com que você entre nesse ciclo vicioso de não descansar, né? A culpa, ela vem
nesse embalo, nesse disfarce e faz com que você se auto-sabote. Porque pra mim isso é puro auto-sabotagem. Eu vejo isso muito em mim. Muito. Eu me analiso muito. Muito. É um exercício que eu faço. Cara, estava indo tão bem, tão bem. Putz, pum. Parou. Ai. Tá, beleza. Vamos recalcular a rota. E nesse recalcular a rota, bora colocar aqui um cochilinho da tarde. Igual criança. É um cochilo da tarde, entendeu? Tomar sorvete num sábado não vai, não vai te atrapalhar. Não vai fazer com que você não seja tão produtiva assim. Nossa, como ela é produtiva. Uhul. Entendeu? Descansa. Aprenda a descansar e não desistir, entendeu? Ó, hoje eu tô cansada. Hoje não vai dar. Hoje vou tirar o dia pra não fazer nada. Mas é nada mesmo. Porque às vezes você tá nesse nível. Eu já cheguei nesse nível. De assim, ficar um dia morgada, né? Então, aprenda a descansar. Às vezes você tá precisando descansar hoje, agora. Ou então, hoje não dá. Se programa para descansar, entendeu? Se programa para descansar. E talvez o seu descanso, você goste de fazer outras coisas. Eu, particularmente, gosto de dormir. Durmo maravilhosamente bem. Graças a Deus. Mas possa ser que você precise de outra coisa. Passear no parque, ver uma amiga. Tirar a cabeça daquele problema. Tirar o corpo daquele ambiente. Aprenda a descansar. Porque se você não descansar agora, vai chegar esse momento, né? No ápice, você, querer desistir. E eu não quero que você desista. Você não pode desistir, sabe? Olha só, você não pode desistir. Você se prometeu realizar todos aqueles sonhos. Pelo menos um. Vai até você conseguir um. Escolhe um. Fala, esse aqui eu vou fazer. Nem que seja a última coisa que eu faço da minha vida. E vai. Então hoje eu quero que você escolha descansar. Abre mão de horas de produtividade para descansar, fechar os olhos, dormir e acordar amanhã com todas as suas forças, toda energia, toda clareza, toda motivação de coaching que tem motivacional pela manhã. Amanhã você vai acordar assim, toda motivada. Para realizar os seus sonhos. E se amanhã você ainda precisar descansar, descansa mais um pouco. Tudo bem. Tá tudo bem. Descansa mais um pouco. Com equilíbrio. De vez 1 hora, meia hora. De vez 2, 1 hora. Vai se observando e se analisando com equilíbrio. Então, descansa, recalcula a rota, mas não desiste, tá bom? Rompa a autossabotagem, descanse, não desista. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Agora, vá descansar. Beijos, tenha um bom dia, uma boa semana e um bom descanso.